Graça e paz. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, por uma razão muito simples, porque Ele é um Deus abençoador. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a igreja em Éfeso, mencionada no Apocalipse, no capítulo de número 2. Os seus 7 primeiros versículos vão falar sobre esta igreja. A igreja em Éfeso, ela se tornou, ou melhor, a cidade em Éfeso, ela se tornou o maior centro cristão após a destruição de Jerusalém. Então, havia naquela cidade uma igreja muito forte, uma igreja iniciada pelo apóstolo Paulo. É ele quem começa o trabalho cristão ali na cidade de Éfeso, uma comunidade pastoreada pelo apóstolo João. Portanto, 2 gigantes passaram por aquela cidade, estiveram presentes naquela comunidade. E Jesus diz que ele anda no meio da igreja, ele conhece a igreja, ele sabe tudo o que se passa na igreja. Eu quero lembrar que esta carta ela foi dirigida à igreja em Éfeso, mas ela serve também não apenas para mencionarmos as igrejas, mas para nós, para as nossas vidas. Então eu quero dizer que Jesus conhece o teu labor, que Jesus conhece o teu caminhar, que Jesus conhece as tuas virtudes, mas que Ele conhece também as suas debilidades. E lá em Éfeso, Jesus diz assim, no capítulo de número 2, o versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que ele não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Que igreja vibrante, que igreja vibrante. Conheço o teu labor. Jesus via o labor daquela igreja. Conheço a tua perseverança. Éfeso era uma comunidade que perseverava. Era uma comunidade que trabalhava. Era uma comunidade que tinha um discernimento espiritual como poucas. Ela identificava o falso apóstolo, ela identificava o falso profeta, ela identificava o falso pastor e rejeitava esses ensinos heréticos. Ela era uma igreja que estava disposta a sofrer pelo nome de Jesus. Ela suportava tudo isto sem abandonar a fé. Que coisa maravilhosa! Mas Jesus é aquele que tudo vê. Jesus é aquele que tudo sabe. E no versículo de número 4 ele diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja em Éfeso era uma igreja amorosa. Quando nós lemos Atos no capítulo 20, a partir do versículo 36, nós vamos encontrar o registro onde Paulo está em um porto em direção a Roma, ali no navio, e ele manda um recado aos presbíteros, aos anciãos, aos líderes em Éfeso, para que viesse vê-lo. E aquela comunidade em peso vai ao apóstolo Paulo e o encontra, oram juntos, se abraçam e beijam. Era uma igreja muito amorosa, mas esta igreja, ela havia perdido o primeiro amor, havia abandonado o primeiro amor. Nós precisamos ter muito cuidado. Veja que o candeeiro, ele simboliza aqui a igreja. É necessário ter o cuidado para que esta chama do candeeiro, ela não se apague. Aquela igreja, ela havia deixado a chama do amor se apagar. Mas Jesus diz assim, olha, lembra-te onde
caíste. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. E se vocês fizerem isto, então vocês terão acesso à árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A todas aquelas pessoas que ouvem as palavras deste livro e obedecem, há sempre uma promessa. Há sempre uma promessa. Então a palavra de Deus para nós nesse dia é: tenha cuidado para que a chama desse candeeiro não venha se apagar. Mas se isto ocorrer, se isto acontecer, veja onde começou. Veja onde começou. Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia e que você possa retornar ao primeiro amor com toda alegria, com toda disposição para que a chama do seu candeeiro ilumine e ilumine a muitos.